Olá, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos de volta ao vivo. Agora são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os principais destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Começamos essa edição falando do rodízio de veículos que havia sido suspenso devido à baixa circulação desde 26 de dezembro. Ele voltou a valer nesta segunda-feira aqui na cidade de São Paulo. Os horários são das 7 às 10 horas da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. Anualmente, a Prefeitura suspende a restrição por conta das férias escolares e também as festas aí de fim de ano. Durante o rodízio, os veículos ficam impedidos de circular no centro expandido, incluindo as vias que ficam próximas ao mini-anel viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros. Dirigir em locais e horários não permitidos pela regulamentação prevista no Código de Trânsito Brasileiro pode render aí uma infração de trânsito de nível médio e multa de mais de R$ 130 e um acréscimo de 4 pontos na carteira de motorista. Mudando de assunto, invasores provocaram uma destruição no Palácio do Planalto neste domingo. E o secretário de comunicação do atual governo, Paulo Pimenta, gravou um vídeo mostrando o que ocorreu. Vamos acompanhar. Os manifestantes destruíram tudo que encontraram pela frente no Palácio do Planalto. Cadeiras, documentos, mesas, impressoras, computadores e televisores foram todos destruídos. O grupo danificou obras de arte de valor inestimável e símbolos da República. A tela Mulatas, pintada por Di Cavalcante, foi furada pelos invasores. O secretário de comunicação do governo Lula, Paulo Pimenta, gravou um vídeo mostrando o resultado da invasão pelos radicais. Paulo Pimenta disse que os manifestantes roubaram armas letais e não letais, documentos e munições guardados pelo Gabinete de Segurança Institucional. Obras de arte. Que estrago, né? E olha, após o ataque, dezenas de líderes mundiais se manifestaram. Eles condenaram as invasões e declararam apoio ao governo brasileiro. O presidente americano Joe Biden qualificou como ultrajante a invasão e o vandalismo da sede dos três poderes em Brasília. Em sua conta no Twitter, Biden condenou o ataque e disse que as instituições democráticas do país têm todo o seu apoio. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, também condenou os atos ocorridos em Brasília. O presidente mexicano Manuel López Obrador reprovou o ataque às instituições brasileiras e manifestou apoio ao país. O presidente do Uruguai, Lecal Pou, e do Equador, Guilherme Lasso, também se posicionaram contra o ataque. Já o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, também se manifestou contra o ataque e pediu para que os países da América do Sul demonstrem firmeza e união contra as reações antidemocráticas. Na Europa, o presidente da França, Emmanuel Macron, pediu respeito às instituições brasileiras e também declarou seu apoio a Lula. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, também reprovou a invasão e pediu o retorno imediato à normalidade democrática. O presidente do Conselho Europeu, o belga Charles Michel, expressou absoluta condenação e declarou total apoio ao presidente Lula, destacando que o petista foi democraticamente eleito por milhões de brasileiros. E ainda nos destaques internacionais, vamos para a câmera 1, falamos sobre o surto de Covid na China. Em Henan, a terceira província mais populosa do país, quase 90% da população foi infectada com a Covid-19. A informação foi divulgada nesta segunda-feira por autoridades locais. De acordo com a última atualização da Comissão de Saúde, a taxa da infecção por Covid-19 em Henan, na China, é de 89%. Os números sugerem que dos 99 milhões e 400 mil habitantes, 88 milhões e 500 mil teriam sido infectados pelo coronavírus. A China tem enfrentado um grave aumento do número de casos após a suspensão repentina de sua política de Covid-0. De acordo com especialistas, o número de infecções pode aumentar nos próximos dias, já que um importante feriado local se aproxima e as pessoas devem viajar para diferentes províncias, elevando as taxas de contaminação.
Os últimos dados oficiais divulgados pelo país apontaram 120 mil infecções e apenas 30 mortes por Covid desde dezembro. Países do Ocidente temem números maiores, já que a China mudou recentemente sua forma de contabilizar novos casos. Pelo menos uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas após a colisão de 2 trens na cidade do México durante o fim de semana. O acidente ocorreu entre as estações de Potrero e La Raza, pertencentes à linha 3, que corta a cidade de norte a sul. A prefeita da capital mexicana, Claudia Sheinbaum, explicou que 2 coletivos colidiram no túnel que liga as 2 estações. Eu vi que o vagão parou. Paramos no meio do túnel quando de repente o outro trem chegou e bateu. O metrô da Cidade do México foi inaugurado em 1969 e conta com 226 quilômetros de extensão. A rede tem 195 estações e 12 linhas. Apesar disso, o transporte tem sido alvo de críticas por falta de manutenção e investimentos, o que tem ocasionado acidentes. O mais grave aconteceu em maio de 2021, quando o viaduto desabou e vagões despencaram. O incidente deixou 26 mortos e 80 feridos. E antes de encerrar, falamos aí do velório do ex-jogador Roberto Dinamite, que será aberto ao público em São Januário, em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira. A cerimônia será realizada no gramado do estádio até às 7 da noite. A informação já foi confirmada pela família e o Vasco da Gama. Dinamite morreu ontem, aos 68 anos. Ele foi o maior ídolo da história do Vasco. O ex-atacante lutava contra um câncer no intestino desde o fim de 2021. Carlos Roberto Gama de Oliveira nasceu em 13 de abril de 1954, em Duque de Caxias, e estreou pelo Cruz Maltino em 1971, aos 17 anos, quando marcou um dos gols da vitória por 2-0 sobre o Internacional. Maior artilheiro da história do Vasco, o ex-centroavante disputou 1.110 jogos e marcou 708 gols pelo Cruz Maltino. Dinamite conquistou um título brasileiro e 5 estaduais pelo clube de São Januário. Em 1979, foi negociado com o Barcelona, da Espanha, mas retornou ao Rio de Janeiro pouco depois. O ex-centroavante também marcou 26 gols pela seleção brasileira e defendeu o Brasil nas Copas do Mundo de 1978 e 1982. Após encerrar a carreira de jogador de futebol, Roberto Dinamite foi eleito vereador e deputado estadual no Rio de Janeiro por diversos mandatos. O ex-jogador também foi presidente do Vasco entre os anos de 2008 e 2014. Nossos sentimentos aí para toda a família. Por enquanto é isso, essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho na edição de 1 da tarde. Não saia daí, porque eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais!